Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos ao Que Fundo é Esse dessa semana. Hoje a gente vai receber o Gustavo, da Guardian Asset. Ele é sócio da Guardian e veio aqui bater um papo com a gente sobre o fundo Guardian Logística. Tudo bom, Gustavo? Tudo bem, Isabela? Tudo bom? Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. Obrigada a você, Gustavo, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Bom, para começar o nosso bate-papo, Gustavo, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente a história da Guardian, da Asset como um todo, e como que vocês surgiu a ideia de fazer o fundo de logística. Tá ótimo. A história da Guardian, então, a gente, na verdade, como gestora, a gente começou a empresa, né, ano passado, que foi quando a gente listou o primeiro fundo, que é o fundo carro-chefe hoje da gestora, que é o GALG 11, né, o Guardian Logística. Os principais executivos da gestora hoje somos o Randall Terada e eu. A gente tem mais ou menos cada um 20 anos de mercado, de experiência. A gente vem de grandes bancos, Itaú BBA, Citi, Votorantim. Nos últimos 10 anos eu era sócio da parte de renda fixa da BRZ Investimentos. Então, ano passado, começamos a gestora e o início da gestora foi listando o fundo de logística. A gente listou o fundo no final do ano passado, no meio para o final do ano, no segundo semestre, e depois adquirimos mais 2 imóveis, além dos imóveis iniciais que o fundo foi listado. Hoje, a gente tem planos aqui para expandir o fundo, várias negociações em curso, e também planos para fazer um segundo fundo listado de CRI, fundo de papel. Então, a casa tem esse fundo de 600 milhões de valor de mercado, com planos aí para chegar até o final desse ano com mais de 1 bilhão em fundos. Perfeito. Wilson, coloca na tela para a gente as principais informações, por favor, só para eu clarear aqui. Então, o GALG 11, ele começou a ser negociado, que foi a data que eu coloquei aqui, em janeiro desse ano. Eu sei que vocês construíram no ano passado, mas começou com uma 476, restrito só para investidores profissionais, né? Alguns outras gestoras, né? Family and Friends, que a gente acaba chamando. E aí vocês abriram para público em geral final do ano passado, começando a ser negociado meados de janeiro, certo? Certo. Bom, é um fundo logístico com patrimônio líquido hoje próximo ali dos 590 milhões de reais, valor de mercado 605 milhões, com uma cota de mercado aí próximo dos 108 reais, tá? E, Gustavo, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho, o fundo, ele nasceu, pode já tirar, obrigada. O fundo, ele nasceu com uma alavancagem, né? Vocês já foram ao mercado, ele tinha uma alavancagem, é um CRI em cima de 3 ativos que vocês têm hoje no portfólio. Antes da gente entrar ali nos ativos específicos, queria que você explicasse um pouquinho para a gente qual que foi a ideia aí da alavancagem, por que ela surgiu, qual que é a representatividade dela hoje em cima do patrimônio total do fundo, e como que está o passivo versus o ativo, né? Versus a receita, como que eles estão conectados. Tá bom. A alavancagem, então, ela surgiu numa ideia de gestão de portfólio até muito parecido com uma estrutura eficiente de capital que as empresas trabalham, né? Então, a gente, como tinha um portfólio um pouco diferente dos demais de mercado, onde todos os nossos contratos de locação são atípicos, naquele formato mais forte, onde a multa é 100% do saldo devedor, e com empresas locatárias de primeiríssima qualidade. Então, você está falando praticamente todo o portfólio composto por multinacionais, 96% da receita, com qualidade de crédito muito alta, a gente quase que se viu na obrigação de fazer a alavancagem, como as empresas trabalham também para ter uma estrutura mais eficiente. Essa alavancagem, ela, como está baseada, né, em bons contratos e bons imóveis, ela vem num custo mais baixo do que o retorno, que é o cap rate, né, dos próprios imóveis. Então, no final do dia, você agrega valor para o cotista com ela, ou seja, o retorno, né, o dividend yield do investidor, ele aumenta quando a gente faz essa alavancagem com custo mais baixo
do que é o cap rate dos imóveis. Então, a gente fez dessa forma. Acho que um ponto importante para comentar, a gente fez ela totalmente casada com os contratos de locação. Então, como você comentou, né, são 3 contratos de 3 imóveis que estão lastreados aí com essa alavancagem, e de uma forma que o fluxo de pagamento mensal do aluguel, ele é igual, é casado, né, a dívida é igual ou menor do que o aluguel. Então, a gente fala que se a gente não fizer nada, o próprio aluguel mês a mês ele liquida a dívida, né? A gente chama de dívida de autoliquidável. Um outro ponto importante, além do fluxo estar casado, o indexador que reajusta a dívida também está casado com o contrato de locação. Então, todos são reajustados por IPCA no mesmo dia em que cada um ocorre. Ou seja, a gente fez de uma forma bem conservadora nessa estrutura da dívida. Então, você tem aí empresas boas pagadoras, com qualidade de crédito inquestionável, e os prazos indexadores totalmente casados. Então, desse ponto de vista, a gente foi bastante conservador, e com esses bons contratos em mãos, a gente quase que se viu numa obrigação, né, de usar essa alavancagem, que no final do dia agrega um valor para o investidor, para o cotista, e como os prazos estão casados, os contratos são longos, então a média dos prazos de contrato de locação do nosso fundo está em 11 anos e meio. A gente tem a alavancagem por muitos anos beneficiando o fundo com mais retorno, tá? Então, isso são essas as características básicas. Você comentou também de comparar a montante, né, do nível da alavancagem. Hoje a gente tem no fundo mais ou menos 980 milhões em ativos totais, para mais ou menos 390 milhões de dívida, tá? Então, essa é mais ou menos a proporção. Acho que tinha mais uma pergunta agora, não me lembro. Não, era isso, até para explicar para o pessoal, às vezes quando a gente fala que tem alavancagem, eles ficam preocupados que acham que a alavancagem só se paga com uma nova emissão. Aqui não é o caso, tá? Não vou falar que não é o caso em nenhum dos ativos, em nenhum outro fundo no mercado, mas nesse especificamente eu consigo quitar esse CRI, né, essa dívida que ele fez, só com o fluxo de recebimento do aluguel do próprio ativo que está como lastro, né? Então aqui não tem nenhum problema, não será necessário fazer uma nova emissão se ele quiser um dia amortizar essa dívida, tá? Se ele quiser antecipar, ele precisaria sim fazer uma emissão, senão só com o fluxo consegue amortizar. Tá certo, Gustavo? Exato, e inclusive novas emissões, quando a gente fizer, elas serão feitas com o objetivo de compra de novos imóveis. Então, essa é a nossa, o que a gente está trabalhando aqui de cenário. Estamos em negociações, algumas negociações de imóveis novos, nada para agora, para esse mês, elas estão ainda amadurecendo, mas o que a gente fechar de novas aquisições, aí eventualmente sim a gente vai fazer emissões novas. Perfeito. Bom, Gustavo, agora eu queria entrar um pouco no detalhe de cada um dos ativos, que eu acho que vocês têm ativos únicos aí no portfólio, né? Bom, a maior responsável pela receita de vocês hoje é o Souza Cruz, que fica ali no Rio Grande do Sul, né? Conta pra gente um pouquinho o que é esse imóvel, o que tem lá, qual a localização dele, por que ele é tão bom, e tem algum risco ele ser tão relevante para a receita de vocês? Tá, vamos lá. Até acho, antes de entrar no imóvel, só um parênteses rápido, interessante, acho que colocar um ponto que no início você apresentou informações bem interessantes do GALG 11, comentar também só o dividend yield, que hoje está acima de 9,5%, anualizando. Então, ele está, acho que, bem acima da média dos outros fundos de logística, que estão aí perto de 7%, e com esses contratos longos e com pagamento obrigatório. Então, muita previsibilidade, com dividend yield muito acima da média hoje do que é mercado, e com, basicamente, multinacionais na carteira. E a maior delas, em relação aos imóveis, é o imóvel da Souza Cruz, que você comentou, e aí você perguntou se a gente vê risco em concentração. A gente tem uma interpretação que a concentração num nome muito bom
ela é boa. Eu quero até mais concentração em nomes muito bons, porque eu estou exposto a um risco baixíssimo, com bons retornos, é isso que eu quero ter no fundo. Então, isso que a gestão vai atrás. E além disso, os contratos são longos, 7, 8, 12, 18 anos, tem nossos variados contratos na carteira, mas do ponto de vista de gestão do fundo como um todo, o objetivo é que o fundo cresça e que lá na frente, daqui 7, 8, 9 anos, quando os contratos começarem a vencer, esse fundo já tem que ter 3, 4 bilhões de reais de tamanho, e aí esses imóveis vão representar 5, 6, 7% do fundo, então vai ser um gerenciamento aí de concentração também com base em crescimento ao longo dos anos. Esse é o objetivo do fundo. Agora, voltando a esse imóvel especificamente, né? Ele é um imóvel que fica ali do lado de Porto Alegre, no município de Cachoeirinha, é Grande Porto Alegre. Ele tem mais ou menos 80 mil metros de ABL e um terreno de 500 mil metros quadrados. Então, ele tem uma área muito grande ali no município, o que é bem valorizado, é uma região logística, então tem vários concorrentes de primeiríssima linha operando ali em segmento logístico, e ali, no nosso imóvel, apesar dele ser ali 70%, 80% da área dele composta por galpões, onde a companhia concentra toda a produção de fumo da região, lembrando que a região sul é estratégica no Brasil pela produção de fumo, responsável por mais de 80% da produção nacional, e num raio ali de 160 quilômetros do imóvel, você tem mais de 85% da produção do local. Então, ali é estratégico em relação à localização para a companhia, onde eles concentram ali toda a produção que compram e depois encaminham para a fábrica que fica em Minas Gerais. Então, ali tem uma vocação majoritariamente logística no imóvel, mas ali a gente também tem uma parte que é o centro de pesquisas da companhia, da British American Tobacco, onde ela tem pouquíssimos centros de pesquisa como esse homologados no mundo, Inglaterra, Estados Unidos e Brasil, e tudo que é vendido para a América Latina é desenvolvido nesse centro de pesquisas, e ali a companhia concentra uma mão de obra muito especializada, de dezenas de PhDs super sêniores, e eles mesmos comentam que não dá para se mudar dali para outra região e recontratar a mão de obra, porque não tem. É uma mão de obra muito específica, então ali é estratégico para que eles continuem nesse imóvel. Além disso, a aprovação de um outro site globalmente como centro de pesquisa também é algo difícil na companhia. Então, ali a gente acredita que, sendo bastante estratégico, a localização e essa questão do centro de pesquisa, eles provavelmente vão querer continuar no imóvel mesmo após o vencimento do contrato. Então, a gente está trabalhando e sempre em conversa com todas as locatárias, e lá na frente, daqui 3, 4, 5 anos, vai começar a discutir isso. Bom, então aqui a gente tem vários pontos relevantes, né? Eles estão perto da produção de tabaco, que é a matéria-prima, tem um centro ali de pesquisa e, gente, acredito que o pessoal PhD, mão de obra muito especializada, é muito difícil fazer sair do lugar, tá? Tem que ter um incentivo muito grande para ele. Então, realmente, a pessoa fica mais presa, a empresa fica mais próxima a essa mão de obra, a matéria-prima, então ali é um lugar praticamente perfeito para eles, né? Exato, então não é fácil movimentar um time grande, muito sênior e muito específico. Além disso, ali também tem uma parte que acho que ainda a última que ficou de comentar, de escritórios, que é um escritório de apoio ali para a região. Tá? Faz parte do complexo. E outros ativos que são diferentes também no portfólio, eu até queria que você comentasse um pouco. Indo na ordem de grandeza ali da receita, a gente tem 2 ativos da BRF, né? A BRF Salvador e a Pernambuco. Queria que você comentasse, antes de entrar no detalhe ali dos ativos, qual que é a diferença de quando a gente fala de um imóvel refrigerado, congelado versus um ativo logístico comum? Queria que você comentasse a diferença de especificidade, de custos e até do valor do aluguel, que também é diferenciado, né? Por causa da infraestrutura que você tem que promover. Exato. Então, Isabela, o imóvel refrigerado, como ele tem toda a questão do equipamento para refrigeração, ele é mais caro, né, obviamente, do que um logístico comum,
ele tem algumas especificidades de alvenaria com mais qualidade, espessura de parede, etc., para a instalação dos equipamentos. Você tem equipamentos ali que eles ficam presos na parede e, normalmente, que é o nosso caso, os equipamentos são do investidor, então eles fazem parte do imóvel, eles não são equipamentos que o locatário leva embora depois, então eles são de propriedade do fundo, eles são investimentos feitos pelo fundo e por isso eles são remunerados. Então você acaba tendo também uma remuneração maior, no caso desse tipo de imóvel, em relação a um galpão tradicional mais simples. E além disso, quando a gente fala ali de região nordeste e norte do Brasil, você, apesar de ter menos demanda do que sudeste, no geral, por logística, você tem menos ainda infraestrutura. Então, o que a gente está vendo ali nos últimos 2 anos, pelo menos, é uma demanda, uma busca por galpões refrigerados e não tem um imóvel. A gente é constantemente procurado aqui por empresas para utilizar parte do imóvel alocado para a BRF, que não dá, a BRF usa os 2 imóveis na integralidade. A gente até conversa sobre expansão ou construção de novos imóveis refrigerados na região, porque a demanda lá supera bastante o que tem de oferta. E entrando especificamente nos nossos 2 imóveis, a BRF ela tem 3 grandes centros de distribuição congelados, refrigerados na região Nordeste. 2 deles estão no nosso fundo, então são bem estratégicos para a companhia esses ativos. Além disso, a gente olhando primeiro lá para o de Pernambuco, ele fica ao lado de Recife, ali a uns 30 minutos do aeroporto, é um município, chama-se Vitória de Santo Antão, a gente chama de Visa, abreviando, e ele fica ao lado da fábrica da BRF, que é responsável pelo abastecimento da região nordeste do Brasil. E esse CD refrigerado, ele está conectado à fábrica da BRF por uma esteira que ela é coberta e refrigerada, onde os alimentos produzidos na fábrica, eles são levados ao CD via essa esteira refrigerada. É muito interessante, depois a foto, quem tiver oportunidade, no site da Guardian, guardian-gestora.com, tem um relatório gerencial, as fotos do imóvel, tem um vídeo lá também dos imóveis, aparece lá essa esteira, tem quase 100 metros de comprimento, é bem interessante. E então lá, esse centro de distribuição, ele não só abastece os clientes, supermercados, etc., como também ele abastece os outros centros de distribuição da BRF na região. Então ali a empresa, ali é um contrato de 27 anos remanescente, com 17 atípicos. A empresa comenta que não dá para sair dali, é muito estratégico para eles. Então a gente tem lá um terreno de 150 mil metros, não me engano, 200 mil metros, desculpa, para uma BL ali de perto de 30 mil metros quadrados, então também tem ali uma área para expansão para a própria BRF, provavelmente, e indo para o imóvel de Salvador, ele está um imóvel ali sim, né, um terreno de 150 mil metros, também grande. O imóvel de ABL é um pouco maior, tem 35 mil metros, fica no próprio município de Salvador, ali na cidade satélite, então um terreno valorizado, e ali também tem espaço para expansão e tem uma área interna ali onde a gente até está conduzindo estudos para isso. Então, acho que basicamente a gente gosta muito do risco, né, da BRF, a companhia está indo muito bem na pandemia, a demanda na região é crescente e os 2 imóveis estão sendo usados em plena capacidade. E até completando um pouquinho o que você comentou lá no começo, a respeito do investimento em infraestrutura que você tem que fazer para poder ter um galpão refrigerado ou congelado, né? Eu vejo, às vezes, as pessoas, o investidor que está começando ou que já está entendendo um pouco, ele vai lá ver galpão, fala, poxa, estou gastando, não sei, 5 mil metros num galpão refrigerado, está muito caro, a média é 2, 3. Não é caro, é um investimento muito alto que a gente tem que fazer, ele realmente é mais caro, né? Então, essa comparação, quando a gente compara, às vezes,
o valor do metro quadrado entre fundos logísticos, a gente tem que se atentar aí a essa especificidade dos galpões, né? A gente não pode jogar tudo dentro da mesma caixinha e assumir que vai tudo custar a mesma coisa, todos serem alugados no mesmo valor, né? Exatamente. Tem que comparar ativos, coisas comparáveis. Você tem toda a razão, Isabela. Exatamente. E, Gustavo, tem um ativo que vocês têm na carteira que eu acho super interessante, que é o ativo da Almanara. Eu não sei se todo mundo conhece a Almanara, mas é uma rede, hoje em dia eu posso chamar que é uma rede, né? É um restaurante árabe, né? Uhum. Que tem muito aqui em São Paulo, acho que agora está expandido aí para o interior, e vocês têm um imóvel que abriga a cozinha industrial do Almanara. Conta um pouquinho para a gente desse ativo, onde ele está, o que tem ali dentro. Explica para a gente um pouquinho mais. Ele fica localizado ali no município de Jandira, que é ali na Marginal, na verdade é Marginal Pinheiros, em São Paulo, né? Você sai para Castelo Branco, então a mais ou menos 20, 30 minutos da Marginal Pinheiros, você já chega no imóvel, é um condomínio logístico que ele fica ali ao lado da rodovia Castelo Branco. Esse condomínio logístico tem diversas empresas, inclusive de primeira linha, Walmart, Pirelli, então é um condomínio logístico de padrão alto. Nesse condomínio, nesse imóvel, né, o Almanara, ele tem uma parte logística dele para guardar os alimentos numa parte congelada e refrigerada, e tem também uma parte de cozinha industrial, onde eles adotaram uma estratégia de centralizar a produção de parte dos alimentos servidos nos restaurantes. Então, eles fazem ali um preparo de parte desses alimentos, enviam para os restaurantes, onde eles terminam de preparar para servir. Então, ali tem uma questão de logística e um pouco da cozinha industrial. Também, de novo, ele é refrigerado e congelado. E a companhia também adotou uma estratégia de vender alimentos em supermercados, que está começando agora, congelado. Então, esfirra, quibe, parte do cardápio árabe que eles têm nos restaurantes, eles lançaram linhas de produtos congelados e eles ficam armazenados ali, dali são levados para as lojas e supermercados onde são vendidos. É uma estratégia nova que está agregando faturamento para a empresa. Interessante falar também que é a única empresa que não é uma multinacional na carteira do fundo, mas é um contrato que ele tem diversas garantias. Então, a gente tem a alienação fiduciária de uma laje comercial na região dos Jardins, em São Paulo, supervalorizada, que garante o contrato de locação, tem fiança de uma holding. Uhum. Perdão, só para te interromper, essa laje nos Jardins, né? É a sede da Almanara, certo? Exato, ali no Oscar Freire, exatamente, na frente de um restaurante deles. Além disso, a gente tem a fiança de uma holding patrimonial com vários imóveis que valem mais ainda do que o próprio imóvel nosso. Então, está muito blindado o investimento. A gente fez o investimento, né, o ano passado, no momento que tinha passado o primeiro lockdown, a empresa já estava operando no azul. Depois, a gente também fez a análise que com o dinheiro da venda do imóvel que foi para a companhia, eles quitaram todas as dívidas e ficaram com bastante liquidez para enfrentar esse ano, então a companhia está numa situação super confortável, ou seja, a gente aqui tem um cuidado muito grande na hora de escolher a locatária, se não é uma grande multinacional com risco óbvio, a gente amarra com muitas garantias e escolhe só empresas boas. E até um fato que eu achei interessante, falando de Almanara, é a receita que eles têm hoje com delivery versus o que eles tinham pré-pandemia, né? Como você tem esse número de cabeça com a representatividade hoje? Aproximadamente. Então, antes da pandemia, girava perto de 10% e hoje já está em 35%, mas do nível de faturamento cheio pré-pandemia. Tá? Então, cresceu muito mesmo a parte de delivery e essa parte também eu não tenho o número agora, mas a parte de venda para supermercados também está crescendo. Então, a companhia está agregando aí faturamento, receita em novos produtos com margens interessantes. E esse imóvel ele é estratégico para ela conseguir atender esse aumento na demanda, principalmente via delivery, e esses novos canais de venda que eles estão abrindo junto com supermercados, né, Gustavo? Sim, super estratégico para isso e também para crescimento no interior de São Paulo, que é um imóvel homologado, inclusive, para
armazenar e vender alimentos para outras cidades. Então, é bem estratégico para eles. Ali tem um contrato de 17 anos. É bastante tempo. Exato. E os últimos imóveis agora da saúde, Deilson. Da Air Liquid. Os dois imóveis da Air Liquid. Conta um Exato. pouquinho deles, e um que eu acho super interessante, ele tem ligação com a Petrobras, fica do outro lado da rua, né? Agora, ou ali pertinho. Isso. Né? Conta um Exato. pouquinho Então, dessa interligação. esse fica ali no estado de São Paulo, ali no município de São José dos Campos. Então, a Air Liquide, né, é a maior empresa do mundo de gás industrial, multinacional francesa. É interessante falar que nesse contrato a gente tem uma fiança do Citibank garantindo 100% do contrato, apesar da qualidade da empresa. Não comentei, mas tem também no contrato da BRF de Pernambuco uma fiança do Bradesco de 65 milhões de reais, garantindo muitos anos de locação. Então, só para mostrar um pouco da nossa preocupação aqui com o recebimento e estrutura de contratos e garantias. Mas, voltando para o Air Liquid, então ali é um imóvel que do outro lado da rua, como você comentou, né, tem uma planta da Petrobras e tem ali uma tubulação subterrânea e conecta a Petrobras ao imóvel da Air Liquid, e a Petrobras por ali fornece gás, a matéria-prima para a Air Liquid envasar nos cilindros e distribuir na região. Então, é uma infraestrutura que a Liquid comenta, olha, não posso sair daqui, que é entregar de bandeja para o meu concorrente essa infraestrutura com a Petrobras. Eles estão lá há várias décadas, muito antes de comprar o imóvel, já estavam instalados ali e provavelmente devem ficar por muito tempo. Então é bem interessante esse imóvel. O outro imóvel que a Liquid aluga é em Canoas, que é uma região também grande de Porto Alegre, por acaso perto do imóvel da Souza Cruz ali, de Cachoeirinha. Ali não tem essa questão de fornecimento, ali é mais um centro de distribuição onde eles armazenam os cilindros e tem escritório de apoio que atende a região ali local. E só Acho uma que... curiosidade, Gustavo, Uhum. essa ligação no imóvel de São José dos Campos, entre a fábrica da Petrobras e da Air Liquid, quem que construiu? Da onde que veio o investimento? Foram das duas partes? Como funcionou? Só por curiosidade mesmo. Isso foi construído, acho que há mais de 20 ou 30 anos. Agora eu não me lembro qual das duas empresas construiu. A gente chegou lá bem depois. Mas é um investimento ali que provavelmente a empresa que era a dona, que era a Air Liquid, né, antes da gente comprar, que deve ter sido responsável por isso. E, Gustavo, aqui a gente recebeu alguns elogios, falaram aqui, o Alexandre falou, tenho Galg na carteira e confio muito nesse VI e vejo segurança na gestão. Várias pessoas falando que querem investir no fundo. E, bom, para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho do segmento de logística, Gustavo. Eu queria que você falasse um pouquinho. Acho que durante a pandemia a gente falou muito sobre o crescimento do segmento logístico, e-commerce, e esse ano a gente acaba deixando esse assunto um pouquinho de lado, né? A gente não fala mais tanto de expansão do segmento logístico, não se ouve mais tanto falar de e-commerce. Na sua visão, como que está esse segmento? Ainda tem procura? Tem alguns... a gente tem um problema sério que é de achar ativos de qualidade, né? Para poder colocar dentro de um fundo que faça sentido. Você acha que a gente está em um momento que a gente tem que desenvolver esse tipo de ativo ou ainda tem aí no mercado para a gente comprar? A gente, assim, até tem, mas o que a gente olhou nos últimos meses, os preços de retornos estavam caros. Então, a gente acabou ficando de fora de algumas negociações para não punir o retorno do fundo. Mas a gente, né, realmente, principalmente essa parte do e-commerce, estava caríssimo, né, com essa mudança do perfil do consumidor, por causa de pandemia e lockdown, aumentando muito, né, a demanda de compra online, comércio eletrônico, mas a gente acha que a gente tem várias negociações, a gente acha que agora pode vir bons momentos para comprar. Em relação a desenvolvimento, a gente aqui não olha desenvolvimento, por enquanto, especulativo, mesmo que o mercado esteja muito aquecido.
O que a gente pode olhar aqui de desenvolvimento é construir algo já casado com contrato de locação, com a renda já garantida. A gente até tem algumas conversas em relação a projetos desse tipo. E a gente acha que para o segmento de logística como um todo, o PIB recuperando esse ano, que a gente tem observado cada vez as expectativas vindo mais fortes, porque o ano passado vem de uma base muito fraca, a gente acredita que PIB mais forte vai gerar demanda por infraestrutura, e logística é parte da infraestrutura. A gente acha que vai continuar aquecido o mercado. Em relação ao comércio eletrônico, isso acho que veio para ficar. A pandemia só acelerou o crescimento, ainda tem muito para crescer pela frente, não é algo passageiro. E o que a gente busca aqui, se tiver oportunidade em desenvolvimento já casado com contrato, a gente vai fazer. Mas o que a gente tem mais hoje no pipeline em negociações são imóveis prontos, né, com bons contratos de locação e ainda algumas oportunidades também de imóveis pulverizados, mas muito bem localizados. Uhum. E a tese de vocês, ela é bem... vocês são mais conservadores, né? Vocês buscam um galpão com boas especificações, um inquilino de altíssima qualidade, contratos atípicos com um vencimento longo, né? A duração média dos contratos na carteira de vocês aí está próximo de 12 anos, certo? Exato. Está quase 12 anos. Então são 12 anos aí praticamente de renda garantida, né? Porque são contratos atípicos com multa integral do valor. Então é um fundo bem conservador. Concordo com você que hoje existem vários ativos que estão caros para você comprar, então realmente a gente tem que dar ali uma olhada, porque a gente vê vários fundos fazendo emissão atrás de emissão e comprando alguns ativos a cap rate de 6, 6,5, 7, às vezes é um pouco caro, né, pela qualidade, é mais porque a demanda está muito aquecida, consegue vender num preço maior, né, e aí tem gente que acaba comprando inevitavelmente. Mas, realmente, eu concordo com a visão de você, o e-commerce cresceu muito, a gente jogou uma luz ali para o segmento logístico, que antigamente a gente não dava tanta atenção, e na minha visão, a gente ainda é muito carente de logística, de infraestrutura, esse segmento ainda tem bastante para crescer. Não é o fim do segmento logístico, como várias pessoas falam, tá? Exato, Bom, acho que Gustavo. ele é um segmento que hoje, principalmente, na verdade, o fundo, como você comentou, que tem 100% de contratos atípicos e está com bastante prêmio, ele é até defensivo, né? Então, tem muito prêmio em relação à NTNB, a taxa de juros. Quem quer algo conservador, que tem travado contratos por muitos anos com pagamentos obrigatórios, acho que ele é uma oportunidade de investimento seguro, defensivo. E quem também quer especular e ter algum ganho de capital, como ele está com muito prêmio hoje, acho que ele também tem um ganho potencial de capital, porque essa cota, mesmo indo para 120, 125 reais, você ainda vai ter aí um retorno perto de 8%. Então, ele comporta ainda uma boa alta no preço da cota hoje. A gente está fazendo um trabalho como Fundo Novo de divulgação, né, no mercado, para que tenha mais cotistas. Então, a gente já saiu do IPO de 1.800 cotistas para hoje perto de 4.500 cotistas, estamos com um crescimento importante. A gente acha que esse fundo tem tamanho para ter 20 mil cotistas, e isso vai fazer com que mais gente conheça o fundo e potencialmente mais gente compre e a cota aprecie, né? A liquidez diária do fundo já está acima de R$1 milhão de mercado secundário, então acho que a gente vem fazendo aí um bom trabalho também nessa parte, né, de relação com investidores para crescimento do produto. Uhum. E hoje em dia também, eu venho acompanhando o segmento logístico, eu tinha muita dificuldade de achar algum fundo que estava num preço bom de entrada, né? Que não tivesse muito dinheiro em caixa, que não estivesse fazendo várias aquisições que você ainda não sabe exatamente o que é, né? E o fundo de vocês hoje ali está negociando num valor bem interessante para entrar, né? Até outros fundos que estão na minha carteira ali já valorizaram bastante, pode até ser que eu mexa, e hoje em dia eu estou olhando com mais cuidado para o fundo de vocês. Eu acho até que no nosso bate-papo eu cheguei a comentar isso com vocês, né? O segmento de logística era a minha maior dificuldade, e hoje em dia está num valor interessante, então
quem quiser ir analisar o ponto de entrada, eu acho que se encontra em um ótimo momento e com dividendos aí bem constantes, ótimo para quem procura renda e valorização de capital. Não, exatamente. A gente aqui está à disposição também, no site tem lá os contatos de e-mail de relação com investidores, a gente responde as dúvidas, tem a conta do Instagram da Guardian Gestora, que ali a gente solta informações também interessantes, então a gente fica à disposição para tirar informações e dúvidas dos investidores. Vocês montaram também uma área de RI, tá? O Deilson passou, não sei se ele passou o site ou o e-mail do RI, mas vocês também montaram uma área de RI que responde super rápido, então quem quiser, tiver alguma dúvida, quiser saber um pouco mais sobre o fundo, pode mandar e-mail que vocês respondem super rápido, inclusive meu contato é sempre pelo RI, para ver essa velocidade, né? Vocês responderam em menos de 1 hora, quase. Exato, então o pessoal aqui está atento. Gustavo, eu queria te agradecer muito pela sua presença aqui, pelo seu tempo e pelo nosso bate-papo, que foi ótimo. O pessoal elogiou bastante o seu fundo, não mandaram nenhum questionamento, mas eu acho que foi super esclarecedor o nosso bate-papo, tá? Queria te agradecer muito pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, Isabela, e coloco à disposição aqui para futuras conversas e qualquer outra informação. Muito obrigado. Combinado, muito obrigada. Obrigada, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 0 nunca valeu tanto. Achou estranha essa frase? Mas não é. A Genial zerou toda a taxa de corretagem e vai liberar todas as plataformas sem custo. Sabe o que isso significa? Que agora você tem acesso a todas as versões do Profit ou Trade, além do GTrader e MetaTrader, sem pagar nada. Ah, e a corretagem 0 é válida para ações, opções, futuros, ETFs, fundos imobiliários, BDRs e commodities. Faça adesão ao RLP e garanta todos esses benefícios. Venha ser genial e invista com as melhores plataformas e corretagem a custo 0.